Boa tarde, pessoal. A aula de hoje vou apresentar para vocês alguns detalhes importantes que permitem garantir que uma instalação elétrica ela seja adequada e segura. Vocês vão observar ao longo das aulas que várias medidas, desde as medidas de projeto até de manutenção, vão tornar a sua instalação elétrica segura e adequada. Espero que todos vocês possam aproveitar as dicas necessárias para tornar a instalação elétrica segura. Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre instalação elétrica residencial e predial, um assunto muito importante que é uma instalação elétrica residencial e predial segura e adequada. O que eu vou apresentar para vocês é o que a gente tem que verificar em uma instalação elétrica, o que tem que existir em uma instalação elétrica, seja ela residencial ou seja ela predial, para que garanta a segurança e ela seja adequada em conformidade com as normas. Bom, eu vou fazer uma introdução, como elaborar uma instalação elétrica segura. Como que eu elaboro uma instalação elétrica segura? Para garantir, pessoal, uma instalação elétrica segura e adequada, é importante que essa instalação elétrica, seja residencial ou predial, ela esteja em conformidade com a NBR 5410. Bom, a NBR 5410, pessoal, ela estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim dessas instalações elétricas garantir a segurança das pessoas e animais e o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, uma instalação elétrica adequada, segura, ela deve estar em conformidade com a NBR 5410, que estabelece as condições para que essa instalação elétrica ela garanta a segurança das pessoas, dos animais, do patrimônio, e da própria instalação. Aplica-se a NBR 5410 principalmente às instalações elétricas de edificações quaisquer, que seja o seu uso. Por exemplo, onde que eu aplico a NBR 5410? Numa instalação elétrica residencial, numa comercial, numa instalação elétrica de público, industrial, de serviços agropecuário e hortigranjeiro, incluindo aquelas instalações elétricas pré-fabricadas, desde que elas sejam em baixa tensão. A NBR 5410, que é aquela norma que eu tenho que seguir no meu projeto elétrico residencial, seja predial, uma residência, um grupo de apartamentos, a NBR 5410 ela vai ser aplicada nas instalações elétricas, com circuitos elétricos, alimentadores, sob tensão nominal, gente, igual ou inferior a 1000 volts, quando a gente está falando em corrente alternada, que é o caso na maioria das instalações elétricas, e com frequências inferiores a 400 Hz ou 1500 volts em corrente contínua. Então, quando é que eu vou aplicar as instalações, vou aplicar a NBR 5410 nas instalações elétricas para garantir que ela seja segura e adequada? O que eu tenho que... quais as tensões? São tensões inferiores a 1000 volts em corrente alternada. Acima de 1000 volts, eu não trabalho com a NBR 5410.
Bom, a NBR 5410, pessoal, também, ela aplica também as instalações elétricas novas e as reformas em instalações elétricas existentes. Então, você faz uma vistoria numa edificação residencial e existe a necessidade de se fazer uma... vai existir a necessidade... Existe a necessidade de fazer uma reforma numa edificação residencial, aí você aplica a NBR 5410. Bom, ainda falando um pouquinho da NBR 5410, vamos definir pela norma o que é um componente. Um componente de uma instalação elétrica, pessoal, é um termo empregado para que possamos designar itens da instalação, que, dependendo do seu contexto, podem ser os materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos, máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalação. Um exemplo que podemos dar, por exemplo, as linhas elétricas. Então, o componente pode ser encarado como materiais, dispositivos, instrumentos, equipamentos, máquinas. Então, essa definição é uma definição da NBR 5410 que vai nos auxiliar em como elaborar uma instalação elétrica segura e adequada. O quadro de distribuição, ele é definido com a distribuição principal na NBR 5410. Ele é definido como o primeiro quadro de distribuição de energia, né, após a entrada da linha elétrica na edificação. Naturalmente, esse termo, né, ele se aplica a todo quadro de distribuição que seja o único de uma edificação. Então, a definição de quadro de distribuição é muito importante. A definição de componente de uma instalação é importante. Componente de uma instalação são os dispositivos, instrumentos, equipamentos, enquanto que o quadro de distribuição principal, pela norma, é o primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação. Bom, o diagrama básico de uma instalação elétrica de um edifício residencial ou comercial, ela tem que estar adequada conforme a norma, né? com distribuições em quadros elétricos. Você tem que projetar uma instalação elétrica adequada, com vários circuitos de distribuição, né? Permitindo que você consiga manobrar setores de sua instalação elétrica. Aqui eu tenho um exemplo de um esquema onde eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a entrada da chave geral, vocês podem ver aí a entrada da chave geral. Essa entrada da chave geral eu estou passando aqui o mouse. Então vem da rede essa linha vermelha, entra numa chave geral, sistema, por exemplo, 3 fases, neutro e ponto de equipotencialização, que é o terra, né? Eu tenho essa linha chamada de circuito principal. Aí ele entra naquela definição, quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição é o quadro após a recepção aqui da chave geral, da entrada. E esse quadro de distribuição, ele abre para o que a gente chama circuitos de distribuição. Ele abre um circuito de distribuição. Esse circuito de distribuição atende os QTs. Os QTs, vocês estão vendo aqui, a gente dá o nome de quadros terminais. É nesses quadros onde nós vamos ter, eu estou passando o mouse, nós vamos ter os circuitos terminais. Então, esse diagrama, ele relata de suma importância
a distribuição dos quadros, porque essa distribuição torna a sua instalação elétrica segura e adequada, porque você passa a ter opções de manobra. Se você não faz um projeto de uma instalação elétrica toda seccionada, você vai ter problema com dificuldade em manutenção em determinados setores, sendo às vezes até necessário desligar toda a parte elétrica, né, todo o quadro geral para fazer uma manobra. Então aqui é importante, voltando, o sinal que vem da rede elétrica, ele passa pelo circuito, esse é o circuito de distribuição principal, passa pelo quadro de distribuição, e esse quadro de distribuição abre para os QTs, que são os quadros terminais, onde efetivamente tem um sistema de iluminação, um sistema de tomada de uso geral. Aqui só uma legenda, né, onde F é a fase, N neutro, PE é o condutor de proteção contra choques elétricos, né, que é o PE, ponto de equipotensilização, que é o terra. Muito importante também, uma instalação elétrica deve existir um sistema de aterramento. Então, basicamente, aqui a gente consegue seccionar e observar que essa configuração aqui me remete a uma instalação elétrica segura e adequada, como estabelece a NBR 5410. Quadros elétricos, né? Vamos definir um pouquinho alguns quadros. Eu fiz esse esquema aqui de ligação para vocês para mostrar que eu tenho um quadro geral, inclusive aqui é um exemplo de uma edificação onde ela recebe da companhia elétrica, né, uma alta tensão. Então eu tenho aqui uma medição, um TC, um transformador de corrente, tem aqui um medidor geral, né, uma edificação de grande porte, e aqui sai o meu circuito de distribuição. Ele cai nesse primeiro quadro de distribuição principal, né? Eu tenho aqui os fusíveis, os disjuntores, né? E depois eu vou determinar aqui essa linha azul, que é o circuito de distribuição principal, que entra num segundo quadro de distribuição, que podemos chamar de quadro de distribuição parcial. Esse quadro de distribuição parcial sai um circuito de distribuição que a gente chama de circuitos de distribuição divisórios, que entra nos quadros terminais, ou seja, entra no quadro terminal, onde efetivamente eu tenho as cargas conectadas. Então, esse aqui é um exemplo de um seccionamento de uma instalação elétrica de uma edificação de grande porte, onde a alimentação que entra é uma alimentação em alta tensão, tendo um quadro de distribuição parcial, um quadro de distribuição principal, um parcial e os quadros terminais. Isso é muito importante, né? Essa flexibilização em quadros que permite o seccionamento e o desligamento de zonas. Isso facilita a manutenção e a operação de uma instalação elétrica dessa natureza. Bom, agora vamos falar um pouquinho da divisão da instalação elétrica. A divisão da instalação elétrica deixa, como eu já comentei, a instalação elétrica segura. O que é dividir uma instalação elétrica? É dividir essa instalação elétrica em circuitos. Então, vocês podem observar aqui, estou passando o mouse aqui, uma setinha vermelha, onde apresenta a origem da minha instalação, né? É o primeiro ponto. Então, eu vou passar por um fusível, por exemplo, no meu exemplo aqui, um fusível, uma chave seccionadora, um disjuntor. E depois, em segundo momento, a saída sai os circuitos de distribuição principal. Aqui sai um circuito. Isso aqui é um diagrama unifilar. Sai o circuito. Aqui um fusível, sai um circuito, vai para um barramento, né? Esse barramento eu divido aqui em circuitos de distribuição divisores. Então, eu pego do barramento, derivo em 2 circuitos de distribuição, né, que são conhecidos como circuitos de divisores. Logo aqui embaixo, eu tenho os circuitos terminais. Então, de forma bem simples, se a gente olhar esse diagrama unifilar, eu seccionei, eu
dividir a minha instalação elétrica de tal forma que isso me garante maior segurança. Por exemplo, se esse setor aqui existe a necessidade de manipular, aqui é um fusível e um disjuntor, né? Um fusível e disjuntor, eu desligo, secciono essa área. Então isso torna a instalação elétrica segura e facilita o processo de manutenção. Bom, a divisão da instalação elétrica. Como elaborar uma instalação elétrica segura e adequada? A instalação elétrica, pessoal, ela deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. Ou seja, é aquele conceito de seccionar de tal forma que torne a sua instalação elétrica segura e evite risco e coloque em risco as pessoas que estão dando manutenção ou que estão fazendo alguma atividade, né, naquele setor da instalação. A divisão da instalação elétrica em circuito, ela deve ser de modo a atender, entre outras coisas, as seguintes exigências. A divisão, garantir a segurança, por exemplo, evitando que a falha de um circuito prive de alimentação toda uma área. Então tem que planejar no projeto elétrico. Você tem que planejar a sua instalação de forma que ela torne segura, evitando falha de um circuito que vai privar de alimentação outro circuito. Segundo ponto, conservação de energia. O que significa isso? Por exemplo, possibilitando que as cargas de iluminação e ou de climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades. Muito importante isso também. Bom, a divisão ainda na instalação em circuitos, ela deve conter outras coisas, continuando. Ela deve ser funcional, por exemplo, ela deve viabilizar a criação de diferentes ambientes, né? Viabilizando, na verdade, a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões, espaços de demonstração e recintos de lazer. Outro ponto, de produção. A divisão da instalação elétrica, ela deve atender a essas exigências. De produção, por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência, que é a segmentação da instalação elétrica. E outro ponto para dividir a instalação é o processo de manutenção. Facilita e possibilita ações de inspeções e reparo, fazendo o seccionamento adequado da minha instalação elétrica. Então, isso tudo é um fator determinante para garantir uma instalação elétrica adequada e segura. Bom, as cargas, outro fator importante na hora do dimensionamento do projeto. As cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter o maior equilíbrio possível. Isso é muito importante também. Projeto elétrico. Como elaborar uma instalação elétrica segura? O projeto elétrico, ele faz parte, Então, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. O que significa isso? Quando você for fazer um projeto, por isso que eu coloquei projeto elétrico, como elaborar a instalação elétrica segura e adequada, é o seguinte, você tem um equipamento com corrente de 15 amperes. Na verdade, o que você vai fazer no seu projeto? Dedicar um circuito terminal para esse tipo de carga. Então, se a corrente for superior a 10 amperes, utiliza-se um circuito de uso específico, chamamos tomada de uso específico,
como eu comento lá nas aulas 1, 2, 3 e 4 de projeto elétrico residencial. Então é importante, se a corrente for superior a 10 amperes, vamos colocar um circuito dedicado com um disjuntor para esse tipo de carga. Outro ponto importante, circuito de iluminação separados de circuitos de tomada de uso geral, né? Isso é importante, isso facilita e torna a instalação elétrica mais segura e adequada. E fazer uma previsão de circuitos reservas. Inclusive, eu coloco para vocês qual a reserva de circuito que deve ser deixada em uma determinada instalação elétrica. Bom, o projeto elétrico ele deve atender não somente a NBR 5410, mas também atender a NR10, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, né? Que visa garantir a segurança das pessoas, né? Que ali lidam direto ou indiretamente com a eletricidade. Prever sistema de aterramento, sempre, né? No projeto seu você vai ter que prever um sistema de aterramento e de SPDA, se for necessário aquela edificação. Após, claro, toda análise, que eu cito ela na aula de gerenciamento de risco, aula 1, 2, 3, 4 e 5, onde eu falo sobre gerenciamento de risco de SPDA. Ali eu vou determinar se a minha edificação existe a necessidade de fazer a proteção para descargas atmosféricas ou não. E prevenir também o sistema de aterramento, é importante, porque ele garante a segurança das pessoas. Sistema de iluminação de emergência deve ser previsto num projeto de uma edificação, por exemplo, residencial. Tem que ter um sistema de iluminação de emergência em caso de falha, né, da iluminação geral. Se possível, né, fazer a previsão de um sistema de grupo motor gerador, né? Aí no seu projeto ele deve ser adequado com as cargas que serão acionadas pelo grupo motor gerador. Ok, gente? Bom, ainda falando um pouquinho das instalações elétricas seguras, eu tenho que fazer uma proteção das minhas instalações elétricas. Eu tenho que proteger ela contra choques elétricos. Isso é muito importante. Não é? Tornar a minha instalação elétrica segura no tocante à proteção contra choques elétricos. Não é? O princípio de proteção contra choque elétrico, que fundamenta, né, as medidas de proteção contra choque elétrico, estão especificadas na NBR 5410. E eu vou resumir para vocês o que está especificado. Que a proteção contra choques elétricos, né, vou resumir, as partes vivas perigosas não devem ser acessíveis, vai fazer um projeto, as partes perigosas não devem ser acessíveis, as massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. Então, eu tenho que ter dispositivo de proteção para garantir esse tipo de eventualidade. Desse modo, eu posso dizer para vocês que a proteção contra choques elétricos compreende, em caráter geral, 2 tipos de proteção. Então, o choque elétrico, segundo a norma, você vai dar 2 tipos de proteção, porque isso vai tornar a sua instalação elétrica adequada e segura. A gente pode fazer uma proteção básica e uma proteção supletiva. Então, gente, a proteção contra choques elétricos garante uma instalação elétrica segura, adequada, conforme NR10 e NBR 5410. Bom, vou dar alguns exemplos de proteção básica. Exemplos de proteção básica. Então, eu tenho a proteção básica supletiva, segundo a norma. Proteções básicas. Isolação básica ou separação básica das partes condutivas. Uso de barreira ou invólucro. Limitação da tensão, se for o caso, até limitar a tensão. Exemplos de proteção supletiva, que é o sistema de aterramento, né? Que é a equipotencialização
e seccionamento automático da alimentação, né? Que é o seccionamento da minha alimentação. Isolação suplementar ou separação elétrica. Bom, proteção da instalação, né? Contra o choque, né? Equipotencialização e seccionamento. Bom, a equipotencialização e o seccionamento automático da instalação se complementam. Se eu tenho um curto-circuito, né, minha instalação tem que desarmar. Né? Então, tanto o seccionamento quanto a equipotencialização se complementam de forma indissociável, porque quando a equipotencialidade não é suficiente para garantir o aparecimento de tensões perigosas, não somente a equipotencialidade. Então, entra em ação o uso de seccionamento automático, promovendo o desligamento do circuito em que se manifesta tensão de contato perigosa. Então, posso estar falando do DR, né? Que promove aquele seccionamento em função de um toque indevido. E a equipotencialização. Então, eu tenho que trabalhar com a equipotencialização e com o seccionamento, que é o uso do DR, que eu vou comentar mais à frente. É necessário a existência na edificação do BEP, que a gente chama, que é barramento de equipotencialização principal. Né? Ele é importante conforme estabelece a NBR 5410. Bom, ainda falando da equipotencialização, essa figura ilustra o barramento de equipotencialização principal, que eu chamo de BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. A partir desse barramento, eu vou conectar todas as massas dos meus equipamentos. Esse ponto 5 aqui, ele é, na verdade, o eletrodo de aterramento. Cada item desse corresponde a uma função. Por exemplo, o EC é o cabo os condutores de equipotencialização. Vocês podem ver aqui que eu estou passando o mouse. Então, isso aqui é um condutor de equipotencialização. O 1 é o eletrodo de aterramento, que eu não coloquei na figura, mas o 1 é esse onde eu estou passando o mouse. Ok? O 2 são as armaduras de concreto e outras estruturas metálicas, né? Quando o aterramento ele é embutido nas fundações. Olha. Então, está aqui ó, o 2, né? a própria estrutura da fundação. O 3 são as tubulações metálicas, né? Tubulações metálicas, bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados. Isso tudo deve estar equipotencializado. Vocês podem observar, tudo tem que estar equipotencializado e estão ligados no barramento principal. Ainda continuando com algumas definições, o 3A aqui, o 3B, o 3A é água e o 3B é gás. Né? O 3B eu tenho que ter uma luva isolante, né? E faça a conexão aqui no sistema de equipotencialização. Aqui o 3A é a tubulação de água, também equipotencializada. O 3C é esgoto, 3D é ar-condicionado. Então, ar-condicionado também deve estar equipotencializado, obviamente, se forem estruturas metálicas. Então, eu tenho aqui um importante elemento da instalação elétrica, que é o barramento de equipotencialização. Esse barramento de equipotencialização, os condutores de equipotencialização chegam até esse barramento, dando e colocando, na verdade, todo mundo no mesmo potencial, evitando os choques elétricos provocados, né, por eletrostática, né, ou algum mau funcionamento. Bom, 4A e 4B, na minha figura, correspondem a linhas de energia e linha de sinal, também devem estar equipotencializadas, olha, ligado no barramento de equipotencialização, para garantir que todo mundo está no mesmo nível de potencial. Eu não tenho a diferença de potencial entre 4A e 4B, como está na figura aqui de exemplo que eu estou passando o mouse, ó, 4A e 4B.
ou uma diferença de potencial, né, em relação ao terra em qualquer um desses elementos aqui descritos. O 5 é o condutor de aterramento, né, condutor de aterramento principal, né, que vai conectar o sistema de aterramento e ele alimenta todo o barramento de equipotencialização. Bom, a instalação elétrica deve possuir um sistema de aterramento. Esse sistema de aterramento, como visto através do barramento de equipotencialização, ele tem como principal função desviar as cargas para para a terra as cargas estáticas ou as cargas indevidas que sujam na carcaça de um equipamento, praticamente evitando que ele passe pelo corpo de uma pessoa que esteja em contato com esse tipo de equipamento. Então, a equipotencialização, através do sistema de aterramento com o barramento de equipotencialização, vai tornar a instalação elétrica segura. Né? Então, essa figura ilustra um pouco uma instalação elétrica residencial, por exemplo. Vocês estão vendo aí na figura. Eu tenho na tomada fase neutra, então eu não tenho condutor de terra. Né? Alguém toca numa máquina de lavar, na carcaça dela, e pode ocorrer uma diferença potencial, porque não está aterrado, e um choque elétrico, uma corrente que circula, né, e pode provocar um dano maior. Com o sistema aterrado, bonitinho, né, vocês têm aqui a tomadinha no padrão novo, né, quem está fazendo vistoria elétrica, se detectar numa instalação elétrica tomadas do modelo antigo, sugestão, coloque no seu laudo lá para trocar o sistema das tomadas e até mesmo não tiver um sistema de aterramento, elaborar um sistema de aterramento, porque isso vai garantir que a sua instalação elétrica torna segura e adequada. Aqui evita-se, né, a diferença de potencial, que é a proteção básica e supletiva, né? A básica, geralmente, eu mostrei para vocês, está relacionada com isolação. E a supletiva está a equipotencialização e o seccionamento. A equipotencialização a gente faz através do princípio do aterramento e o seccionamento a gente pode fazer através do dispositivo a corrente diferencial. Então, para ter uma instalação elétrica segura, o que é necessário? Tem que ter um sistema de aterramento. Se você for fazer uma vistoria e não tem sistema de aterramento, tem que anotar ali no seu laudo a necessidade de instalar um sistema de aterramento para tornar sua instalação elétrica segura. Bom, a instalação elétrica deve possuir DR. Isso é um fato. O DR é o dispositivo de proteção à corrente diferencial, né? Na verdade, o DR, a sigla DR é a forma de abreviar o dispositivo à corrente diferencial, ou dispositivo diferencial, ou dispositivo DR, ou interruptor DR, né? Ele é um dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de vários dispositivos destinado a provocar a abertura dos contatos quando uma corrente diferencial residual atinge um valor dado em condições especificadas. A corrente para o DR é 30 mA. A partir desse valor em 30 mA, o dispositivo DR faz o seu seccionamento. Qualquer que seja o esquema de aterramento, outro ponto importante, com o sistema de aterramento eu evito choque. Você evita choque devido ao contato numa carcaça. Agora, você tem que evitar o choque devido a um contato numa parte viva. Aí é importante você ter o DR. Só o sistema de equipotencialização não é o suficiente. Portanto, qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivos de corrente diferencial residual. Com corrente diferencial residual, segundo a NBR 5410, igual ou inferior a 30 mA. Cheguei numa edificação, tem sistema de aterramento, mas não tem DR. Seu uso é obrigatório, porque complementa a equipotencialização, que é o sistema de aterramento.
Além disso, o uso do DR é obrigatório desde 1997. Vai fazer uma vistoria elétrica, não tem DR, ou o DR não está funcionando, né? A pessoa não conseguiu no final da obra, não fez o fechamento correto e virou uma bagunça, não conseguiu botar o DR para funcionar. Às vezes o DR está lá no quadro, mas ele não está atuando. Então é importante exigir o uso do DR e exigir a instalação adequada do mesmo. Onde no curso básico de eletricista eu mostro para vocês o procedimento adequado para instalar um DR. O DR deve ser instalado em alguns casos. Quais são os casos que estabelece a norma? Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheiro e chuveiro. O chuveiro tem que ter um DR? Tem. A banheira tem que ter um DR? Tem. Os circuitos que alimentem tomadas de correntes situadas em áreas externas à edificação, áreas de piscina, área comum de condomínio, tem que ter DR nessas tomadas. Os circuitos de tomadas de correntes situadas em áreas internas, mas que essas tomadas alimentam áreas ou equipamentos no exterior, é necessário a existência do DR. Em circuitos, em locais de habitação que sirvam a pontos de utilização situados em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou que são sujeitas à lavagem. Então é importante o uso de DR nesses pontos. É obrigatório para tornar sua instalação elétrica segura e adequada e em conformidade com a NBR 5410. Bom, os circuitos também que alimentam em edificações não residenciais, mas que sirvam de pontos de tomada situados em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderia, área de serviço e garagem. Então é importante a utilização do dispositivo à corrente diferencial. Bom, a gente usa como imagem o detetor de fuga de corrente que vocês estão vendo aqui. Um dos motivos da grande colocação dessa imagem é as crianças. As crianças estão sujeitas, quando está engatinhando, tocar o dedo em tomada, E se você faz uma instalação elétrica adequada e segura, você protege a vida, você protege a sua família, Porque um choque elétrico pode levar à fatalidade. Lembrando que a maior parte dos acidentes com choque elétricos fatais com morte ocorrem em instalações elétricas de baixa tensão, hein, pessoal? Bom, como é que funciona o DR? Basicamente, ele trabalha com a soma vetorial das correntes. Vamos admitir que eu tenho um circuito fase neutro. Então, a soma da corrente da fase mais a soma da corrente do neutro é praticamente nula, igual a zero. É a lei de Kirchhoff. A corrente da fase está indo, a corrente do neutro está voltando. Então, a soma vetorial, pela lei de Kirchhoff, é zero. Quando houver uma falha à terra, ou seja, uma corrente de fuga, essa somatória passa a ser não zero mais. Essa somatória passa a ser diferente de zero. Aí o meu dispositivo DR deve atuar. E isso vai induzir no secundário do meu DR, que eu vou mostrar daqui a pouco, uma corrente residual. Essa corrente residual vai provocar, por eletromagnetismo, o disparo do DR, ou seja, o desligamento do circuito, Desde que essa fuga, atinja a zona de disparo do meu DR. Então, como é que funcionaria? Eu tenho aqui um dispositivo DR de 2 polos, vai entrar a linha, que eu chamei de linha 1, e o neutro. Eu tenho uma bobina, tem um toroide aqui, onde eu tenho uma bobina secundária enrolada aqui. E eu tenho o R é minha carga. E a soma dessas correntes, corrente da linha 1 mais a corrente do neutro, se for igual a zero,
significa que não tem fuga de corrente. Se não tem fuga de corrente, eu não vou ter tensão induzida nesse transformadorzinho aqui. Porque se eu tenho uma tensão induzida nesse transformador por uma diferença de corrente, uma soma que é diferente de zero, essa tensão induzida aqui gera um campo magnético no meu toroide e esse campo magnético atua um sensor, que é um relé, faz com que um relé acione, interrompendo automaticamente o circuito, ou seja, fazendo um seccionamento automático do meu circuito, por indução eletromagnética, devido à diferença, esse fluxo aqui, essa letrinha φ, é o fluxo que circunda, quando temos uma diferença de corrente, soma do neutro, mais a soma da corrente de fase. Isso provoca o desarme do meu dispositivo, a corrente diferencial residual. Então, o DR opera em função do campo magnético, resultante da circulação da corrente pelos condutores de alimentação dos circuitos elétricos. Bom, outro ponto importante para tornar a sua instalação elétrica segura é a manutenção das instalações elétricas. Garante a segurança. Então, deve-se estimar a frequência e a qualidade da manutenção com que a instalação elétrica pode contar ao longo de sua vida útil. As verificações são periódicas através de ensaios, a manutenção e reparos necessários que possam ser realizados de forma fácil e segura. A efetividade das medidas de proteção fique garantida, Então é importante. A confiabilidade dos componentes, sob o ponto de vista do correto funcionamento dessa instalação, e seja compatível com a vida útil prevista. Se a vida útil prevista daquele componente da instalação é 2 anos, deve ser feita uma manutenção e fazendo um reparo naquele componente. Bom, deve-se estimar ainda, como eu comentei, as instalações, a efetividade, que eu tinha comentado. E aqui eu trago um quadro de manutenção, de periodicidade de manutenção, que ele é estabelecido pela norma 5674, que é uma norma de manutenção predial, em que eu gostaria de relatar alguns itens importantes para vocês, onde eu tenho a periodicidade, o componente ou o equipamento e a atividade a qual devemos submeter. A cada semana eu tenho que fazer a manutenção. Em que sistema? No grupo gerador motor. O que eu teria que fazer? Verificar, após o uso do gerador, o nível de óleo combustível e se há obstruções, pessoal, nas entradas e saídas de ventilação daquele gerador. Isso garante aumento da vida útil, garante, na verdade, a vida útil daqueles equipamentos. Então, a cada semana, pela norma de manutenção predial, é importante verificar o nível do óleo combustível e se há obstruções de ar. A cada 15 dias, eu tenho que fazer checagem nos sistemas de bomba de água potável, no grupo gerador também a cada 15 dias e na iluminação de emergência. O que eu tenho que verificar nas bombas? Verificar o funcionamento operacional, e alterar a chave no painel elétrico, para utilizá-la em sistema de rodízio. Então você tem 2 bombas de água potável, uma backup da outra. Então você, a cada 15 dias, troca, comuta as bombas. Então, é um procedimento e uma atividade de manutenção, o que ela facilita, Pode acontecer na hora de trocar uma bomba pela outra, não funciona. Sistema de iluminação de emergência. Você deve efetuar testes de funcionamento conforme as instruções do fornecedor, Outro ponto, a cada mês, nós temos que testar o sistema de iluminação, que é verificar as luminárias, limpar as mesmas e trocar as lâmpadas com defeito. Outro ponto, a cada mês, teste manual do DR. Você deve fazer um teste manual do DR, acionar o botão de teste e verificar o seu design. E claro também, vocês podem ter um equipamento de teste
que a IPT Consultoria de Brasília, do nosso amigo Marco Oliveira, ele tem um instrumento importado que ele faz o teste do DR, né? Não é só o teste manual, é um teste de loop, né? Isso é importante fazer esse teste anualmente, né? Aqui o teste manual você vai fazer a cada mês. Banheira de hidromassagem, fazer teste operacional conforme o fornecedor, né? A pressurização da escada, olha, é importante, fazer teste a cada mês, não é? Fazer teste do sistema de ventilação, conforme as instruções que estão no manual do fornecedor. Sistema de ar-condicionado, se tem, manutenção recomendada pelo fabricante e atendimento de legislação vigente, isso a cada mês. Bombas de incêndio, testar seu funcionamento, observar a legislação vigente do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Não é? Outro sistema, a cada ano, é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. A cada ano, nós devemos reparar, né? Inspecionar sua integridade do sistema de SPDA e reconstituir o sistema de medição. O que significa? A cada ano, a edificação tem que contratar uma empresa especializada com um profissional habilitado, capacitado ali, para fazer as medições de continuidade, medições no aterramento e verificar as conectividades do sistema de SPDA. Isso anualmente. A cada ano ainda, você tem que verificar os quadros elétricos de distribuição a cada 2 anos. A cada 2 anos, os quadros elétricos de distribuição. O que você vai fazer? Com o tempo, os parafusos eles ficam frouxos, né? Então você tem que reapertar todas as conexões e verificar a integridade dessas conexões a cada 2 anos. Tomadas, interruptores e pontos de luz, verificar as conexões, tá, pessoal? Verificar as conexões, o estado dos contatos elétricos e seus componentes e reconstituir o que for necessário. Fazendo isso, ajustando, né, verificando a parte de projeto, de segurança, manutenção, dessa forma vocês conseguem garantir uma instalação elétrica segura e adequada, elencando desde a atividade do projeto adequado, distribuição, divisão, né, das instalações, usando as proteções básicas, né, e supletiva, uso de DR, aterramento e realizar uma manutenção adequada nas instalações elétricas, como estabelece a NBR 5674. Pois bem, pessoal, dessa forma a gente encerra essa pequena videoaula, onde eu quis mostrar para vocês que o projeto é importante, a manutenção é importante, os dispositivos de proteção são importantes e obrigatórios para garantir uma instalação elétrica segura, né, e adequada. A bibliografia utilizada para a construção dessas aulas foi a ABNT 5410, a versão, né, corrigida de 17/3/2008, que é instalações elétricas de baixa tensão, e a ABNT 5674, que é a segunda edição de julho de 2012, que essa norma 5674 trata da manutenção predial e requisito para você fazer um processo de gestão de manutenção, que isso é que deve ser implementado, todos os condomínios têm que implementar essa cultura, né, de realizar uma manutenção predial, né, principalmente, não só na parte elétrica, toda a parte estrutural, mas como nós estamos tratando de parte elétrica, fazer uma manutenção e criar um sistema de gestão de manutenção. Obrigado a todos e um abraço e até a próxima aula.